Salve, salve, galerinha do segundo ano do Santo Anjo, professor Sidney, dando continuidade aos nossos processos de revisão. Nesta semana vamos revisar toda a parte de classificação de cadeias carbônicas, mas só para retomar um pouquinho. Quando você estudou química orgânica, a parte da química que estuda o carbono, esse carbono tem alguns postulados ou algumas propriedades, e algumas delas são bem fáceis de lembrar. Tetravalência. Quantas ligações o carbono pode fazer? 4 ligações. Essas 4 ligações são equivalentes. Professor, como assim equivalentes? Elas são iguais, mas iguais em quais sentidos? E aí você vai lembrar que você viu hibridização ou hibridação e orbital molecular. Não custa lembrar que todo carbono que tem simples ligações, a hibridação é sp3. Todo carbono que tem uma dupla, ele tem uma hibridação sp2. E todo carbono que tem uma tripla ou duas duplas ligações, ele é um carbono sp. E quando eu falava em orbital molecular, você tem que analisar o seguinte: toda simples ligação, toda ligação representada por um traço, ela é sigma. Se você tiver uma dupla ligação, uma é sigma e a outra é pi. Se você tiver uma tripla ligação, uma é sigma e as outras duas são pi. Outra característica principal do carbono é que você tem um carbono primário, é aquele que está preso a um carbono, secundário preso a 2, terciário preso a 3 e quaternário preso a 4 carbonos. Então, você viu nessa revisão passada todas as características do carbono, mas tem uma propriedade do carbono chamada de encadeamento, ou seja, o carbono pode se prender a outro ou a outros carbonos, formando uma cadeia carbônica. E é em cima dessa cadeia carbônica que começa a revisão da aula de hoje. Todas as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas conforme 4 grandes grupos, que eu coloquei aqui no quadro. A cadeia pode ser aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homo ou heterogênea. Então, você vai ter 4 classificações mínimas para cada tipo de carbono. Então, vamos ver com calma. Cadeia pode ser aberta ou fechada. Algumas primeiras considerações. Primeiro, a cadeia aberta, ela pode ser chamada também de cadeia acíclica, e a cadeia fechada pode ser chamada de cadeia cíclica. Acíclica, prefixo a não, portanto, não fechada, é uma cadeia aberta. E a cadeia fechada é uma cadeia cíclica. Tá, professor, como é que você vê quando a cadeia aberta ou fechada? Simples. Quando tiver alguma forma geométrica, portanto, as cadeias fechadas, elas vão lembrar formas geométricas. Para que você tenha uma cadeia fechada, eu preciso que a cadeia tenha alguma forma geométrica. Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, um octógono, alguma coisa do gênero. Portanto, toda cadeia que apresentar alguma forma geométrica, ela é fechada. Eu só vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha as seguintes cadeias carbônicas. Vou fazer assim, ó. E aí você vai perceber o seguinte: dentro desse tipo de processo, você vai ver que eu tenho uma cadeia, vou colocar uma outra aqui na lateral para vocês compreenderem a ideia. E a minha outra cadeia carbônica é essa. E aí vem as perguntas. Essa cadeia aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Tem alguma forma geométrica? Não. Então, ela é uma cadeia aberta. Essa cadeia aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é fechada. Por quê? Porque ela tem uma forma geométrica, tem um hexágono preso na estrutura. Então, a primeira classificação, fácil, 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 fácil. Então, simplesmente eu tenho aberta a cíclica, fechada, ela pode lembrar formas geométricas. Cadeia normal ou ramificada? Para ser uma cadeia ramificada, olha só, para ser uma cadeia ramificada, eu preciso ter um ramo carbônico. Mas para ser um ramo carbônico, o que é necessário que esse ramo carbônico tem que ter? Carbono. Portanto, você vai ter uma sequência de carbonos, e fora dessa sequência de carbonos, pendurado para baixo ou para cima, tem que ter um átomo de carbono preso. Tem que ter. Para ser uma cadeia carbônica, vou insistir, para ser uma cadeia carbônica, ramificada, tem que ter carbono pendurado. Se tiver algum carbono pendurado, ela é ramificada. Se não tiver, é normal. Portanto, ramificada tem ramo carbônico. Vamos ensaiar. Essa cadeia aqui, a gente viu que é uma cadeia aberta. Agora, ele é uma cadeia normal ou ramificada. Então, presta atenção.
Um, dois, três, quatro. Essa aqui seria a minha cadeia principal. Professor, mas nem carbono tem? Tem. Lembrando que cada uma dessas pontas tem um átomo de carbono. Se eu tenho uma sequência principal, tem alguma coisa pendurada para fora dessa cadeia? Tem. Essa coisa que está pendurada é carbono? É. Portanto, é uma cadeia ramificada. A segunda cadeia aqui na lateral, percebemos que ela é uma cadeia fechada. Só que é uma cadeia fechada normal ou ramificada? Ah, professor, ela é ramificada porque tem uma ramificação. Agora, cuidado. Para ser uma cadeia carbônica, tem que ter carbono para fora. A minha cadeia principal é o ciclo. Tem algum carbono para fora? Não. Portanto, a cadeia não é ramificada. E se ela não é ramificada, ela vai ser uma cadeia normal. Fácil, fácil. Próximo, agora aqui tem que tomar cuidado. Cadeia saturada ou insaturada. Para ser uma cadeia insaturada, ela precisa ter pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Entre carbonos. Se vocês estiverem estudando em casa e quiserem destacar, destaque, faça uma caneta marca-texto em cima dessa expressão entre carbonos. Para ser uma cadeia carbônica insaturada, ela necessita ter pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Vou insistir, entre carbonos. Tem que estar entre carbonos. Portanto, para ser uma cadeia insaturada, eu preciso de pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Tá, professor, e se não tiver dupla ou tripla, ela é saturada. E se a dupla não estiver entre carbonos? Saturada. Portanto, é mais fácil pensar o seguinte. Para ser uma cadeia insaturada, é necessário que você tenha pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Vamos ensaiar? Olha só, voltamos para a nossa cadeia aqui. Vocês falaram para mim que essa cadeia é aberta. Como eu tenho um carbono pendurado, é uma cadeia ramificada, mas é uma cadeia saturada ou insaturada. Tem alguma dupla ou tripla ligação? Temos uma dupla ligação, tá vendo? Está entre átomos de carbono? Está. Portanto, ela é uma cadeia insaturada, porque ela tem uma dupla ligação entre carbonos. Se você olhar essa cadeia aqui, ó, ela tem alguma dupla ou tripla ligação, nem dupla e tripla aparece. Portanto, ela só pode ser saturada. Gente, agora, só alguns cuidados. Eu vou fazer uma outra cadeia aqui embaixo para você compreender a ideia. CH3, C dupla O, CH, CH3 e vou colocar um CH3 aqui. Eu vou começar a cadeia do zero. Essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é aberta. Por quê? Porque não tem forma geométrica. É uma cadeia normal ou ramificada? Repare que tem um carbono pendurado aqui na nossa cadeia. Se tiver um carbono pendurado, é uma cadeia ramificada. Agora que vem o cuidado. Para ser uma cadeia insaturada, eu preciso ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Entre carbonos. Entre carbonos. Entenderam a lógica? Ah, professor, mas aqui tem uma dupla ligação. Pois é, tem. Só que essa dupla está entre átomos de carbono? Não. Não está entre carbonos, então não vale. Observe, entre os átomos de carbono só tem simples ligações. Portanto, como é que eu classificaria essa cadeia? Saturada. Professor, mas ela tem dupla, sim, mas para ser uma cadeia insaturada, por isso que eu pedi para vocês destacarem entre carbonos. Captaram? Então, aberta e fechada, tranquilo, tem forma geométrica é fechada, não tem aberta. Normal ramificada, para ser uma cadeia carbônica, ramificada, tem que ter carbono pendurado, ou para cima ou para baixo da cadeia principal. E para ser uma cadeia insaturada, eu preciso ter uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. E a nossa última classificação, a cadeia vai ser ou homo ou heterogênea. A língua portuguesa me ajuda. O que se entende pelo prefixo homo? Igual. E o que é o hétero? Diferente. Portanto, para ser uma cadeia homogênea, só basta ter carbonos, mas para ser uma cadeia heterogênea, é necessário a presença de um heteroátomo. Heteroátomo.
E aí vem a pergunta, professor, o que é um heteroátomo? Bom, vamos colocar pela língua portuguesa de novo. Hétero, diferente. Átomo, ao pé da letra, é um átomo diferente. Mas esse átomo diferente, ele tem que estar preso entre carbonos. Novamente, vou colocar essa informação aqui embaixo. Para ser uma cadeia heterogênea, ela precisa estar presa entre carbonos. Vou colocar em destaque aqui, ó. Entre carbonos, a cadeia insaturada. Entre carbonos, para ser uma cadeia heterogênea, precisa estar entre pelo menos 2 átomos de carbono. Entenderam a lógica e o cuidado para as duas últimas classificações? Olha só. Para ser uma cadeia insaturada, tem que ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessária a presença de um aeroátomo entre carbonos. Entre carbonos. Vamos novamente treinar. Essa cadeia aqui, ó, a gente já viu que ela é uma cadeia aberta, ela é normal, ela é insaturada, porque eu tenho dupla ligação, e ela é uma cadeia homo ou heterogênea. Tem algum heteroátomo preso na estrutura? Não, portanto, é uma cadeia homogênea. Agora, cuidado. Essa cadeia aqui, ó, repare que essa cadeia é uma cadeia fechada, vocês me falaram que ela é normal, ela é saturada, porém é uma cadeia homo ou heterogênea? Ah, professor, ela é heterogênea, porque, olha, professor, tem um oxigênio gordinho ali. Ó. Esse oxigênio está entre átomos de carbono? Não. Repare que eu tenho só oxigênio, no outro lado tem um H. Para ser heterogênea, é necessário que ele esteja entre carbonos. Eu vou colocar uma outra cadeia para você perceber a diferença. Então, vamos imaginar a mesma estrutura que eu acabei de comentar ali. Ó. Eu tenho uma cadeia fechada, e eu vou fazer ela assim. Então, vamos analisar outra estrutura. Cadeia aberta ou fechada? Ela é fechada, porque tem uma forma geométrica. Normal ou ramificada? Tem algum carbono para fora do ciclo? Tem carbono para fora, portanto, ela é ramificada. Saturada ou insaturada? Tem alguma dupla ou tripla ligação? Não, portanto, ela é uma cadeia saturada. Ela é homo ou heterogênea? Vamos voltar. Cadeia aberta e fechada, ela é fechada. Normal ramificada, ela é ramificada porque nós temos um carbono para fora da cadeia principal. Saturada ou insaturada? Deixa eu colocar um pouquinho mais de emoção na nossa cadeia aqui. Vamos colocar um outro tracinho aqui. Ó. Agora, do jeito que eu deixei aqui, ó. Essa cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada? Tem alguma dupla ou tripla entre carbonos? Tem. Está entre carbonos? Sim. Portanto, é insaturada. E é uma cadeia homo ou heterogênea? E aí você observa atentamente que eu tenho um heteroátomo, e esse heteroátomo está entre átomos de carbono. Sim, repare que eu tenho carbono para a direita e para a esquerda, para cima, para baixo, para cima, para a direita, não importa a ordem, mas ele tem que estar preso entre átomos de carbono. Portanto, essa configuração aqui, ó, indica que eu tenho uma cadeia heterogênea, mas ela tem que estar entre átomos de carbono, assim como a dupla e tripla tem que estar entre carbonos para ser uma cadeia insaturada. Vou voltar para essa daqui. É uma cadeia aberta, não tem forma geométrica, ela é uma cadeia ramificada, porque tem um carbono pendurado, ela é saturada ou insaturada? Ah, professor, para ser insaturada tem que ter uma dupla ou tripla. Como ela tem uma dupla ligação, ela é insaturada. Não, para ser insaturada tem que estar entre carbonos, e não está. E ela é uma cadeia homo ou heterogênea? Olha, professor, aparece o oxigênio aqui, aparece o oxigênio. Mas para ser heterogênea, aonde que o oxigênio tem que estar? Entre carbonos. E ali não está. Repare que o oxigênio ele está isolado, então não é heterogênea, ela é uma cadeia homogênea. Captaram a mensagem? Então, veja bem, todas as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas conforme 4 grandes estilos. Aberta ou fechada, normal ramificada, saturada e insaturada, e aí vale a pena estudar. Para ser insaturada, tem que ter uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessária a presença de um heteroátomo. Normalmente, esses heteroátomos eles ficam restritos ao nós, ao nitrogênio, ao oxigênio e o enxofre entre carbonos. Até pode aparecer um fósforo aí nos fosfolipídios, etc. e tal,
mas normalmente as cadeias carbônicas heterogêneas vão ter o nós, nitrogênio, oxigênio e enxofre. E aí, para fecharmos a nossa revisão, tem uma última informação que eu julgo ser importante para as cadeias fechadas. Deixa eu só apagar aqui, eu vou utilizar a parte do quadro. Então, quando eu falo em cadeias fechadas, a minha cadeia fechada, ela pode ter uma subclassificação. A minha cadeia fechada, ela pode ser aromática, ou ela pode ser alicíclica. Alicíclica. Bom, agora já apaguei e vai ficar. Então, para que você tenha uma cadeia fechada, tem que ter alguma forma geométrica. Porém, essa cadeia fechada, ela pode ser ou aromática ou alicíclica. Como é que eu vou trabalhar uma cadeia aromática? Para ser uma cadeia aromática, ela precisa ter uma forma hexagonal. E, além da forma hexagonal, você precisa ter um conjunto de ligações alternadas. Perceba. Eu tenho dupla, simples ligações. Isso aqui representa uma cadeia aromática. Só que essas cadeias aromáticas, elas podem ser representadas numa forma mais simples. Eu vou pegar a forma hexagonal, dupla e dupla. Essa é uma outra forma de você representar a cadeia aromática. Professor, mas eu vi uma cadeia aromática um pouquinho diferente. O que aconteceu? Se pega a forma hexagonal, e eu posso ter uma dupla aqui e uma dupla aqui. E aí se pergunta, qual das duas formas é a correta? As duas. E aí existe um híbrido de ressonância que você vai colocar da seguinte maneira. Você vai pegar a forma hexagonal e vai colocar um círculo. O que representa esse círculo? Que as três duplas ligações estão constantemente trocando de posição. Essa troca constante de posição é chamada de ressonância. A troca constante das duplas ligações na cadeia aromática, ressonância. Portanto, para ser uma cadeia aromática, eu preciso ter qualquer uma dessas quatro simbologias aqui. Se a minha cadeia fechada tiver qualquer uma dessas quatro simbologias, ela é aromática. Agora eu vou despertar o gênio que mora dentro de você. Quer ver? Se a cadeia fechada aromática tem que ter alguma dessas simbologias, defina para mim o que é uma cadeia alicíclica. Moleza. Cadeia alicíclica é aquela fechada que não é aromática. Professora, é sério isso? Sim. Cadeia alicíclica é toda e qualquer cadeia fechada que não é aromática, ou seja, pode ser qualquer forma geométrica que não tenha a forma hexagonal com três duplas ligações alternadas. Olha só a forma hexagonal não me basta. Precisa ter a forma hexagonal com três duplas ligações alternadas. Qualquer um desses quatro desenhos representa a cadeia aromática. Qualquer outra forma geométrica que você encontrar que não seja uma dessas quatro é uma cadeia alicíclica. Deixa eu só exemplificar isso aqui para vocês. Imagine que você tenha a seguinte representação. Vou colocar assim, ó. Essa cadeia aqui, ó. Essa cadeia é uma cadeia fechada. Sim, porque tem uma forma geométrica. Mas é uma cadeia fechada aromática ou alicíclica? Ah, professor, ela é aromática porque tem a forma hexagonal. Opa, a forma hexagonal é uma das condições. Ela tem as três duplas ligações alternadas? Não. Portanto, ela é uma cadeia alicíclica. Agora, quando que vai ser uma cadeia aromática? Por exemplo, poderia representar uma cadeia clássica chamada ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele é representado... Opa, vou apagar aqui um pouquinho. Oxigênio, C-O, CH3. Essa molécula aqui é a molécula que muitas vezes você toma quando tem algum tipo de dor ou febre, que é o ácido acetil salicílico, o famoso AAS. Com vocês, cadeia aberta ou fechada? Fechada, que tem uma forma geométrica. Essa cadeia fechada, ela é uma cadeia aromática ou alicíclica? Como tem o hexágono e tem a bolinha lá dentro, e, gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é um oxigênio, isso aqui é uma forma de representar que eu tenho três duplas ligações alternadas. Então, é uma cadeia aromática, ela é normal ou ramificada? Tem algum carbono para fora dessa forma geométrica? Tem, inclusive vários. Então, ela é ramificada,
Saturada ou insaturada? E agora, cuidado. O que representa esse círculo dentro dessa forma hexagonal? 3 duplas ligações. Essas duplas estão entre átomos de carbono? Sim. Portanto, ela é uma cadeia insaturada. Insaturada. E ela é uma cadeia homo ou heterogênea? Peraí. Para ser uma cadeia heterogênea, é necessária a presença de um heteroátomo entre carbonos. E se você observar atentamente aqui, ó, esse oxigênio tem um carbono para a esquerda e tem um carbono para a direita. Ou seja, temos um oxigênio e esse oxigênio está entre átomos de carbono, sim. Portanto, essa cadeia ela é heterogênea. Essa aqui não é, porque o oxigênio até está presente, mas o oxigênio está entre átomos de carbono, não. Portanto, ela é uma cadeia, essa aqui é uma cadeia homogênea. Mesmo tendo oxigênio, ela é uma cadeia homogênea. Então, essas são as possíveis classificações que você possa ter para cada uma das cadeias carbônicas. Gente, uma ótima semana, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.